Quanta conversa entrando no terceiro ano. Hoje temos o prazer de receber no primeiro episódio do ano 3 do Quanta Conversa, o professor Geide Rosa Coelho, professor do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor Geide, que honra ter você aqui e que honra começar o terceiro ano com essa conversa. Roda a vinheta. Voltamos com o professor Geide Rosa Coelho, do Centro de Educação. Professor Geide, conta um pouco para a gente como é que foi a sua formação, como é que foi a sua trajetória, até você estar aqui, trabalhando nessa universidade, dando essa contribuição tão importante que você dá para a gente aqui. Obrigado pelo convite, Hernani, sempre querido ao anunciar a gente. É um prazer trabalhar com você aqui. Apesar de estar lá no Centro de Educação, a gente estabelece a parceria aqui, né, Sim. no CCE, via o nosso programa, né, de formação continuada e mestrado profissional nacional. Então, é um prazer estar aqui, fazendo parte desse projeto. Prazer é Eu acho nosso. que é fundamental e a gente já nos bastidores conversando, né, da importância de iniciativas como essa também para ser articulada na formação inicial dos nossos futuros professores de física. Então, você falou da trajetória. Uhum. Eu acho que eu sempre gosto de dizer que a docência foi a minha escolha. E nas aulas da graduação eu conto, eu tinha muita dúvida se eu ia fazer física ou matemática. Ok. E aí, o caminho da física foi numa relação, sabe, 17 anos, de, de conflito entre colegas. Eu não vou encontrar fulana que vai escolher matemática, Ok. vou escolher física. Que legal isso. Passamos na mesma universidade, no mesmo turno. Você sabe, fazer física e matemática, você vai fazer as mesmas disciplinas Aham. básicas. Estamos nós lá, Muito né, bom. cursando juntos, e isso foi ótimo, porque na, na universidade você vai construindo outra relação e foi muito bom. E qual foi a universidade que você fez? O FMG, Ah, na FMG. na UFMG, né? Então, a escolha pela docência e depois eu fui escolhendo física muito em função da relação que eu tinha com a física no ensino médio, que não, confesso que não era uma relação de curiosidade, de desejo, mas de uma relação, eu acho que de ser um bom aluno, sabe? Daquele que tirava notas boas em física, matemática e química, e isso me incentivou a seguir na escolha da física. Então, a carreira docente na física. E aí eu fui trilhando a caminhada na UFMG. Antes de terminar o curso, eu acho que é uma experiência de todos, eu já fui iniciando minha atuação no ensino médio. A gente começa assim, DT, né? Uhum, uhum. 6 aulinhas Professor naquele temporário. lugar. Exato. Hernani, eu me lembro, eram 2 dias que eu ia, quinta e sexta noite. 2 últimas aulas na sexta e uma última aula na quinta, O horário né? nobre do E 3 ensino. aulas de manhã. Então, assim, mas foi uma experiência ótima, isso em Belo Horizonte, Uhum. né? E ali eu comecei a docência e já fui entendendo que. E junto eu comecei a fazer o bacharelado. Eu falei, gente, não é esse caminho que eu quero. E aí eu já fui seguindo pela via da formação profissional docente, fui fazer especialização em ensino de ciências, Ok. CECIMIG, Uhum. né, que é um espaço de formação importante na Faculdade de Educação da UFMG. E tem um ponto importante nessa trajetória também, que foi minha atuação como substituto no Colégio Técnico da UFMG. Olha, você teve no Cotec lá. Que Sim, legal, e que aí com um legal. grupo importante de pesquisa e ensino de física, né? E aí eu estou falando do Otto Borges, que foi meu Aham. orientador, do Tarcísio Borges, né? Que é uma referência importante, né? No contexto do ensino de ciências, né? Sim, Do ensino por sim. investigação, por exemplo, também. E ali eu comecei a participar do grupo de pesquisa, que o meu desejo era, terminei a graduação, vou voltar para Itabira, porque eu sou mineiro de Itabira, né?
Drummond é meu conheço. Drummond é meu conterrâneo. Faço isso, falo Você isso já sempre. tem alma capixaba, já. Não, agora tô aqui, mas meu desejo era esse, mas eu Claro, fui claro. indo por outro caminho, a inserção no grupo de pesquisa, e aí isso me permitiu entrar no mestrado em educação, na continuidade, né, da pesquisa no mestrado, né, que eu fiz uma migração direta, Uhum. tive o título de mestre, mas fiz uma passagem direta para o doutorado, Olha que legal. que isso era permitido lá na Uhum. UFMG. Algumas universidades ainda fazem Ainda assim por aí, fazem isso, né? E aí, o mestrado e o doutorado em educação, né? E nesse meio tempo, fiz concurso aqui para a Universidade Federal. Uhum. 2010, naquela época Nó. ainda, era possível você, como mestre, né, Fazer o ingresso. fazer o ingresso, né? Hoje a gente tem a titulação de doutor, mas naquele momento histórico era importante de expansão, Uhum, uhum. né, das universidades e também dos institutos federais. Eu entrei como mestre seguindo no doutorado, mas eu sempre faço questão de dizer que minha trajetória começa pela escolha da docência, né, e a física e a educação, né, seguindo até aqui hoje, atuando no Centro de Educação, na formação inicial e continuada de professores, em 2 programas de Sim. formação continuada, né, e, feliz estar aqui ocupando esse espaço e, de alguma forma, contribuindo para a formação de novos Ixi, professores, de né. algumas formas, se eu for fazer a lista de contribuição, o pergaminho vai descer da mesa Não, de aqui. alguma forma, né, a Não, gente mas tenta. é porque para quem está assistindo a gente, que eventualmente não perceba isso, o professor Jeito, quando você quiser encontrar o professor Jeito, você vem na formatura da licenciatura em Física aqui, que o professor Jeito é a nossa figura marcante aqui, nos ensina muito, nos ajuda muito, mas sempre também presente nesse momento de formação dos estudantes, sempre atuando ali, homenageado, paraninfo, patrono, é Isso. sempre o que indica um pouco do perfil também dessa proximidade e dessa inspiração. Por isso eu queria eu começar essa conversa falando da trajetória, Aham, porque é uma trajetória que inspira, né? aham. Você me contou várias coisas que eu não sabia. A gente já é colega há um tempo, mas quando eu fiz o meu mestrado, o professor Gente foi meu professor durante o Ah, é mestrado. verdade, Eu bem sou muito mais lembrado. novo do que o professor Gente. A gente é É do mesmo ano. verdade, gente, foi meu aluno É isso. aqui, né. Mas a gente vê que é uma trajetória que inspira muito e relatando dessa forma, né, essas marcas que é o início da docência, é, a opção, uma especialização que te abre o caminho e a mente para ingressar no mestrado, a passagem direta para o doutorado, a entrada no ensino superior, ainda fechando o Uhum. doutorado, são coisas que eu não conhecia, mas que só fazem compreender um pouco mais como É. que Ah, esses mas eventos marcam, né, a formação. antes de completar, porque eu falei do início na rede estadual lá de Minas Gerais, mas eu fiquei 10 anos, porque depois desse tempo teve concurso, aí eu Uhum, saí dessa luta de 6 aulas e assumi uma entendi. cadeira completa até o concurso aqui na UFES. Então, de Perfeito. 2002 a 2010, Você ficou antes, sempre professor. sempre professor da educação básica pública, e numa mesma escola. Uhum, Eu acho que isso é importante também, quando você é efetivo, te permite, claro, né, claro. que eu acho que isso faz uma diferença na sua vida profissional, nas condições de trabalho, é numa única escola lá de Belo Horizonte, no Olha, bairro Santa Mônica, olha. e que eu tenho muito respeito pela instituição, os colegas, e saí de lá e vim para a UFES. Que é também um caso muito importante, né? Às vezes fico pensando, quem não está muito próximo à ação do professor, formador de professores, vem com um certo discurso que às vezes é muito reproduzido sem olhar a origem dele, Uhum. que é, o cara lá da universidade nunca entrou numa sala de aula e vai dar aula para você. Não, não, senhor. Eu venho da educação básica, eu tô aqui, eu também fiquei muitos anos na educação básica, tive Sim, essa você ficou formação. muito mais tempo, 16. 16 anos, né? 16 anos. E isso é muito importante, Hernani, porque, quando a gente vai falar dessa experiência na educação básica, uma vez num evento, alguém virou e falou assim: "Não, você vem com as suas pesquisas, com muito chão de escola". Eu falei: "Sim, é esse lugar que eu me afirmo, que me identifico e que eu acho que eu quero que as pesquisas,
tenham esse viés, né? Porque eu Sim, acho que isso é sim, fundamental sim. para a nossa formação, para a nossa atuação como formador e para a formação dos professores, né? Que no contexto que eu atuo, trabalho na formação continuada tanto de professores de física quanto de outros professores de outras Uhum, áreas das uhum. ciências, né? Pedagogos. Então, acho que isso é uma característica importante, né? Ao meu ver, Claro. na constituição profissional de formador, É não né? conseguir imaginar a formação sem a atuação. Não dá, Claro, né? claro. Não consigo. É isso quebra um pouco aquela lógica de que o cara nunca teve na sala de aula. Não, senhor. É, É dali que a gente vem, é para ali. É justamente por ser sensível à realidade da sala de aula que olha a pesquisa. Eu que pessoalmente, confesso, sou um leitor das coisas que você costuma trazer à já rua. escrevemos Já juntos, publicamos precisamos juntos escrever também. mais, Precisamos que é escrever mais. aquela produção eu uso sempre. Da epistemologia freiriana no ensino de física. Eu uso sempre na graduação e na pós-graduação para gente, porque ali tem uma beleza e tem essa dimensão muito forte, Sim, porque a história de um professor, né, trazendo a sua realidade, problematizá-la dentro do seu contexto de atuação profissional. exato. Então, acho que essa é a grande Que, aposta. aliás, vem de um trabalho belíssimo de orientação sua, que eu me lembro bem. Né? O Natiel O foi Natiel uma dissertação muito bela, muito bacana, aham, muito oportuna, eu acho, que de tu que traz ali. Recomendo. Né? É, professor Natiel, professor Geide e eu, na verdade, eu, professor Geide, na ordem, no trabalho, né? Epistemologia freiriana no ensino de física. isso. Acho que foi um diálogo muito importante para mim também, né? Porque as pessoas acham que a gente vai publicar que assim, eu sei uma coisa e vou levar essa coisa à rua. Não. Olha o que eu aprendi e por isso está vindo à rua, né? Eu acho Sim, que é isso. é um pouco disso que é É a a produção dimensão de nesse sentido. aprendizagem, formação, da dimensão social da produção do conhecimento, da ampliação, Não, isso né, é de fundamental. é, E nessa, professor Geide, de acompanhar um pouco do que você vem trabalhando, do que você vem publicando, também a gente sabe aqui que você trabalha com perspectivas investigativas no ensino de física. Você mencionou uhum, dos Borges sim, e do Tarcísio que trouxeram isso para você já desde o início, mas a gente vê que você tem uma carreira aí longeva de atuação, orientação e publicação em perspectivas investigativas na educação em ciências. O que são essas perspectivas, pensando que a pessoa que vai assistir esse podcast é, não conhece exatamente, ou então ouviu falar vagamente? O que você traria de um pouco do que seria isso que você vem fazendo? né. E você sabe que isso, se ampliou aqui, né, no PPG Infis. Ah, Ó, é? na primeira orientação lá com a Rosa, Sim, em que me a lembro. Eu estava na gente defesa da Rosa. você lembra? Uhum. Em que a gente foi materializar essa perspectiva, a Legal. gente foi ampliando essa compreensão do ensino por investigação, né, que vem fazendo parte de um projeto de pesquisa que eu desenvolvo, que perpassa a formação inicial e continuada de professores, e no contexto em que eu atuei como coordenador de área também de um programa de formação que era o Residência Pedagógica, era um Sim. eixo estruturante, ali a gente amplia mais ainda, mas falei rapidamente da história, de onde começa, lá com os Borges, né, que se a gente for pensar, eu sempre falo nas bancas, né, gente, se você está falando de ensino por investigação, se você não trouxer o artigo do Borges, lá de 2002, E que é de um dois. evento que ele fez em 97, tem Uhum. alguma coisa complicada ali, porque ali você tem uma virada, Sim. em que essa perspectiva do ensino por investigação vai ganhando uma repercussão e uma dimensão importante no ensino de física, né? Considerando as contribuições do grupo do LAPEF, né, da Uhum. Universidade de São Paulo, e também do CECIMIG, que é um polo importante nesse debate lá da UFMG. Sim, sim. Hoje, a gente tem, por exemplo, uma pesquisa recente, a UFES como Uau. terceira universidade com essa difusão de conhecimento no âmbito do ensino por investigação. Então, acho que isso é importante destacar, Sim. né, da relevância da universidade nessa abordagem
E não por acaso, esse ano a gente vai ter o Encontro Nacional de Ensino por Investigação Ah, aqui, sim. 27 a 29 de maio, né, De de 2026. 2026, inscrições abertas, o prazo de submissão já acabou, mas inscrição para participação no evento Claro. tá aí, venham Muito a todos e aprender. todas. Estarei lá. Pessoas importantes nesse debate nacional estarão com a gente aqui, então todos e todas convidados. Então a gente traz o ensino por investigação como uma abordagem de ensino, eu acho que até mais uma concepção de ensinar ciências, né, em que é importante que as pessoas, os estudantes, os professores participem de experiências, vamos dizer assim, genuínas de produção de conhecimento no contexto escolar. A gente não está falando de construção de conhecimento no laboratório de ciências, a gente está falando da produção de entendimentos escolares que se dá nos diferentes espaços educativos, na sala de aula, nos centros de ciências, qualquer contexto educativo, né? Então, nessa abordagem, a gente tem alguns princípios importantes que são fundamentais não só para a materialização, mas para a formação humana, né? Eu acho que tem uma perspectiva democrática importante em que professores e estudantes se articulam nesses processos de discussão, avaliação, problematização para a produção de entendimentos na sala de aula, né? Por isso esse viés mais democrático Uhum. e essa perspectiva democrática é fundamental, uma contribuição importante dessa abordagem da educação em ciência para a formação de pessoas, Perfeito. né? Se a gente defende a democracia, a gente tem que viver experiências democráticas. Claro. Não, acho ótimo você levantar a bola nesse tom, porque parece que a democracia só existe no âmbito político partidário. Não, Ela existe na ação que você tem com todos os seres humanos com quem sim, você se relaciona, sim, né? E na sala de aula, principalmente. sim. Sobre esse aspecto, professor, você mencionou da possibilidade de problematização, né? Como é que é o papel da problematização? Como é que são as abordagens que pensam essa educação científica? Porque, veja, você trata de uma forma democrática de produção de conhecimento e vivências em sala de aula para permitir essa produção de conhecimento escolar. Isso de cara já é um contraponto àquela noção de que eu vou ensinar a fazer pesquisa científica, eu vou Aham, formar o pequeno cientista. aham, Acho que isso é uma coisa que está superada, né, aham, sim. dentro do nosso campo. E como é que é o papel da problematização nesse processo, dessas abordagens que são da problematização? Sim. E aí eu vou retomar o trabalho do Natiel. Esse trabalho foi muito importante para que essas questões, para a minha constituição enquanto formador, estivessem melhores articuladas. Porque a gente trouxe ali os 3 momentos pedagógicos, que é vamos dizer assim, uma perspectiva teórico-metodológica de organização curricular, didática, de mediação pedagógica com inspiração freiriana, Uhum, né? E ali a gente trazia esse elemento da problematização da realidade como possibilidade também de estabelecer processos de investigação junto com estudantes. perfeito. Então, porque o ensino por investigação, ele se baseia no desenvolvimento de propostas educativas em que os estudantes, juntos com os professores, se envolvem a partir de situações e problemas em processos de solução e produção de entendimentos. Por isso que a Uhum, gente fala que, nesses processos, as práticas científicas, né, que é fazer pergunta, explicar, levantar e analisar a hipótese, avaliar, além da compreensão conceitual, que em qualquer abordagem esse elemento central, claro, não tem como e não tem tirar. como, nos aproxima de uma perspectiva de aprender ciência também muito próxima das, vamos dizer assim, das dimensões da ciência. Uhum, E com essas abordagens, lá no trabalho do Natiel, a gente foi pensando em situações, problemas que pudessem tensionar a realidade. Então a gente estava lá problematizando a construção de uma barragem em um território que é bastante dominado pelo agronegócio e com sérios problemas de distribuição de água para a população. Então, gente, essa realidade não é constituída assim do nada. A falta de água não é um problema divino.
Não, aí eu me lembrei da infância, né? Porque a gente ia para a roça, e aí, tempo de seca, ia lá com a canequinha, com a água, jogar Sim. no cruzeiro para a chuva vir. Não é isso. É. Não é uma perspectiva de mitificar. A gente queria entender a raiz do problema. Quando a gente trabalha nessa perspectiva problematizadora, vai trazendo Paulo Freire e outros autores, né, nacionais, que eu acho que isso é importante a gente frisar, a gente quer que essa perspectiva da compreensão da raiz, né, dessa perspectiva mais ampliada, seja compreendida, tanto pelo professor quanto pelos estudantes, de entender que essa situação de seca para uns e de abundância para outros não é intencional. Perfeito. Tem uma perspectiva que nos ajuda a entender, que aí a gente vai caminhando para uma perspectiva de situação-problema, que tem a realidade nacional, buscando o desenvolvimento de uma consciência crítica, né, dos estudantes. Então, a partir dali, os trabalhos, né, que eu venho desenvolvendo aqui no PPG em Física, que eu sempre levo também para as ações na graduação, vão tendo esse tom, Uhum. né? Aí vem Natiel, eh, a vem Ludmila, vem o Alex, vem o Marcos agora, e aí a gente vem seguindo nessa perspectiva que começou lá nesse trabalho. Então, a abordagem problematizadora, eu falei de com a Ludmila a gente foi seguindo a educação CTS, nessa vinculação muito forte com os pressupostos freirianos, é trazer a contradição da nossa sociedade como temas, como E elementos. contradições que não são hipotéticas, elas estão Não são postas, hipotéticas, né? são Elas estão aí. postas. Uai, no trabalho da Ludmilla, a gente está falando do uso e acesso à energia elétrica. E a gente começou a problematizar instalações precárias, né? Então, isso é um problema que a gente vive na nossa sociedade. O E Alex, a água. é importante, né? Não, no caso da Ludmilla, não é que a gente não pense. Digo a gente porque eu compartilho muito dessa visão, Uhum. muito também do que eu aprendi trabalhando em parceria com algumas pesquisas suas, pessoas. Mas me lembro bem assim, do trabalho da Ludmilla sobre instalação precária. Não é que a gente queira abrir mão das leis da física que estão ali. Ao contrário, é que É, elas vão fazer sentido dentro dessas isso. situações que É estão isso. colocadas ali. Não existe desenvolvimento de uma consciência crítica sem conhecimento científico. Perfeito. É vazio. E isso entra numa luta importante que a gente estabelece. A gente não venceu essa luta em relação à mudança dos currículos do ensino médio, quando a gente viu um esvaziamento da formação geral, que ali tem conteúdo científico das diferentes áreas, para esses itinerários formativos. A gente tem uma mudança a partir foi do ano passado, mas esse ano as escolas já implementaram, de uma retomada dessa ampliação da carga horária, Sim. né, da formação geral. Né? No caso da física, assim, não sei como a gente vai lidar com 3 aulas na primeira série, uma na segunda e uma na terceira. Uma aula por semana. Uma aula por semana. Então, assim, a gente tem um problema ainda. E isso é um problema muito sério, porque quando a gente fala dessas abordagens problematizadoras, o encontro com o conhecimento científico é fundamental. Eu não estou falando só do conhecimento da física. Quando a gente está falando de problemas estruturais da nossa sociedade, é conhecimento econômico, político, social, geográfico, histórico, principalmente histórico, né, para a gente entender como que a gente chega a esse... O mundo não está como está porque Não nasceu está, assim. então assim, então todas essas dimensões são fundamentais para a nossa compreensão da estrutura social que a gente vive, dos problemas que nos afligem, até mesmo para que as pessoas possam desmitificar o que não é mito, né, e compreender realmente qual que é o principal, a raiz do problema. Então a gente tem investido muito nessas perspectivas. Maravilha. E aí isso me faz pensar numa coisa, né? Que assim, pensando também na sala de aula, que é um desafio da avaliação. Já que a gente não está... É tão mais fácil para quem quer ignorar o problema, você discutir um conceito, aplica uma prova, onde esse conceito acertou ou errou, um problema ligado àquele conceito.
quando isso vai para essa articulação em muitas dimensões da vida, que são as situações, né, de problematização dessas contradições, onde o conhecimento científico vai construindo seu sentido e etc. Como é que a gente pensa a avaliação no meio desse processo? Pois é, e isso não é separado das diferentes estratégias que são importantes para desenvolver essas ações na sala de aula, né. Então os trabalhos, né, que a gente vem desenvolvendo, vem nos dando, pista e a gente vem pensando nessas diferentes estratégias. Então, nessas abordagens a gente também quer ampliar a cultura de participação dos estudantes. Quando a gente fala cultura de participação, não "Ah, gente, vocês entenderam esse conceito? Sim. Qual dúvida você tiver?" Não. A partir desses problemas, como é que esses estudantes se posicionam? Que eles compreendem? O que eles propõem como encaminhamento? Que perspectiva esse grupo, esse coletivo, traz para esse enfrentamento? Então a gente está falando de compreensão de conhecimentos científicos, de compreensão da realidade e de, vamos dizer assim, ações sociopolíticas que possam, nesse encontro com o conhecimento científico e com a compreensão do problema, serem desenvolvidas. Então, a gente tem pensado em diferentes estratégias. E isso é muito importante da gente pensar também no contexto escolar. Uhum. Então, a gente vem desenvolvendo, e isso entra na avaliação, porque a prova é um instrumento clássico da cultura escolar. E aqui a gente não está dizendo que ela não deve existir. Mas a gente está dizendo, por exemplo, nessa perspectiva, é importante que tenha essa cultura de participação. Então, debates são importantes de serem desenvolvidos, e aí eu posso fazer controvérsia controlada, eu posso fazer seminários, né, Legal. com os temas, diferentes grupos para eles se posicionarem, e tudo isso vai entrando na composição da avaliação, Perfeito. né? Então, outras estratégias também que alguns trabalhos têm utilizado, desenvolvimento de projetos, Uhum. né, principalmente relacionados a essa parte de desenvolvimento de solução, e aí a gente entra nessa perspectiva de avaliação de projetos, né. Então, a gente vai pensando em estratégias diversificadas, na cultura escolar e ampliando o repertório de avaliação. Tem a prova, os professores têm que fazer a prova, Claro. eles são lá cobrados sempre. Cadê a prova de Institucionalmente, isso é outra coisa que está institucionalmente vai lá, posta, ó, né? tem a prova de recuperação, tem a prova final, tem um simulado, isso tudo está posto. Mas, dentre as outras possibilidades que a gente tem, a gente vai pensando Claro. no debate, como avaliar o debate. Em atividade de posicionamento, como é que a gente vai avaliando essas atividades de posicionamento? Controvérsia controlada também, como estratégia, e pensando avaliações nesse tipo de atividade que permite a participação dos estudantes de uma forma mais crítica, né, de se envolver realmente nessas questões, e requer outra estratégia. E com ensino por investigação, a mesma coisa, porque aí a gente vai analisar não só a apropriação de conceitos, a gente vai ver como é que esse estudante foi encaminhando a solução de um problema. Sim. A gente tem apostado, por exemplo, identificação de práticas ao longo do desenvolvimento de atividades, Isso é muito legal. né, e isso a gente vai trazendo isso também como instrumento de avaliação, não no sentido tanto do estudante quanto do professor, não no sentido de, se não cumpriu essa, está errado. Não, porque a gente já estabelece isso no planejamento. A gente pensa o planejamento não só na dimensão conceitual, a gente pensa o planejamento na dimensão das práticas científicas, das atitudes, compreendendo que a aprendizagem de ciências envolve a articulação dessas dimensões. Acho que Então, você toca num ponto aí ah, que não dá para ir de improviso. Você não faz uma coisa que é tão não, complexa assim de improviso. Tem que ser planejado. rapaz, isso me dá uma alegria quando eu vejo lá na graduação, nos estágios, os planos que os alunos vão elaborando e depois, né, nos debates, nos relatórios, esse tipo de análise, né? Porque é justamente isso que a gente quer sustentar. A educação, o ensino é um ato intencional. Então, o planejamento a gente prevê. Quando a gente trabalha nessa perspectiva, e a avaliação não está deslocada do planejamento. Uhum. É um elemento do planejamento Tá lá. fundamental.
E aí, a minha insistência com eles é, olha, então, no planejamento, a gente vai ver o que a gente almeja com esses estudantes, do ponto de vista de aprendizagem conceitual, mas também do ponto de vista das práticas. Como é que a gente vai criar? É uma pergunta que eu faço no primeiro dia. O que tem de ciência nas aulas de ciência? A gente sabe que tem conceito, tem as linguagens, mas e as práticas? Então, a gente tem que incorporar isso. Perfeito. E é esse movimento que a gente vai fazendo, desde lá na formação inicial e no processo de formação na pós-graduação. E tem saído experiências, assim, bacanas, né? Assim, tem uma que eu gosto de contar, que é do Tiago, que ele fez nos anos iniciais. E aí ele trouxe uma perspectiva que é muito interessante, que a gente chama de perspectiva pseudotemática, porque ele foi trabalhar com as condições climáticas da escola em que ele trabalha, e que ele foi fazer, e por acaso ele foi fazer o estágio lá. Ok. Então, ele com as crianças foi mobilizando uma série ele foi fazer uma investigação para, com as crianças, medir os diferentes espaços, territórios da escola, Ai, para ver em que local eles teriam, vamos dizer assim, maior conforto térmico. Uhum, Então, uhum. vai lá na sala de direção, que tem um ar, vai nas salas que só tem um ventilador, vai na quadra. E é assustador quando você vê uma temperatura da quadra, da sala de aula muito próxima da temperatura da quadra, né? E aí ele vai discutindo isso com as crianças pequenas, né? E aí é pensar como é que a gente pode chamar a atenção aqui dessa comunidade para esse problema que a gente sente, os alunos reclamam, ele como profissional também, mas aqui, ó, a gente tem dados. Perfeito. Então, essa possibilidade de construindo evidências com as crianças para poder construir uma argumentação em defesa de melhores condições de estudo é um caminho fundamental que essas abordagens, na articulação do ensino por investigação, com essa abordagem problematizadora, permite, né? Então, acho que isso gera burburinho, Não, e gerou. muito bom. Né? E é isso que a gente almeja, um processo educacional que possa efetivamente contribuir para essa reflexão crítica e transformação, né, da realidade. Né? Então, acho que é um caminho Perfeito. fundamental. Perfeito. Né? Legal, você descreve, né? Fico imaginando as crianças Menina, você tem que ver desenvolvendo práticas investigativas ali no então, é meio. muito legal, assim, elas se envolvem, então, e ele trabalhou média com os quinto ano. Nossa, que legal. Ele foi ousado, Aham. porque é importante, né, eles fazerem Sim, várias medidas e sim. calcular qual que é a média aqui. Então, eles foram lá organizarem tabelas, Ah, que fizeram as bonitinho. medidas, e aí depois foram comparar para fazer essa análise do conforto É que eu térmico. fico pensando, né? Quem tem um olhar assim, um ideário de escola, do aluno filho e o professor falando, isso acontece muito na parte da escola. Aí vê a criançada correndo pela escola com termômetro para medir ali E aqui. anotando aquilo assim, Que tá? bagunça essa escola. Vai, não, calma, tem pessoas em formação aqui. Isso gera uma outra Sim, relação com o corpo, né? é. Que assim, essa história de deixar o corpo parado, militarizado, Disciplinado. disciplinado, não é o objetivo dessa perspectiva. Então, assim, a gente quer o contrário. A O gente quer a movimento. liberdade. Verdade. E aí a liberdade tem relação com a superação dessas opressões, Sim. né? Então, essa articulação da educação de qualidade com o corpo disciplinado é completamente equivocada de qualquer perspectiva educacional, vamos dizer assim, humanística. Sim. Né? Sim. Então, acho que essas perspectivas também vão contra essa tendência, né, que tem sido recentemente trazida e Claro. fortemente no estado de São Paulo. Aqui também tem muito essa conversa. E quando você perguntou do ensino por investigação, se a gente for olhar os documentos oficiais, que é outra coisa importante, falar da BNCC não é dizer que a gente aplaude esse documento. A gente tem uma série de questões relacionadas à forma como ele foi produzida e instituída, no momento de golpe, né, Uhum. institucional, mas é um documento que implica na vida profissional dos professores, não dá para negá-lo.
As orientações curriculares da Secretaria de Estado da Educação seguem essa normativa. E os Sim, professores sim. são orientados a seguir. Então, isso é uma condição da realidade. Então, eu tenho insistido para os alunos, gente, a gente tem que partir dessa condição da realidade, com as brechas que a gente tem, para que um documento que, de certa forma, mesmo ao falar do ensino por investigação, mas não é dessa perspectiva libertadora, é uma perspectiva mais pragmática, sabe, de pensar as ações educativas, incluindo a investigação. Mas como é que a gente pode, a partir dessa indução, trazer essa perspectiva crítica e Claro. problematizadora? Porque aí a gente vai conseguir convencer os profissionais da escola. Estou aqui A gente trabalhando vê com a uma bre... a BNCC. gente vê uma oportunidade, não é nem uma É, brecha, é uma oportunidade de trazer uma visão de educação a partir do documento a oficial. partir do documento. Sim, Você não está infringindo nenhuma perfeito, perfeito. perspectiva, você está ali, sendo um profissional exemplar, Não, né? perfeito, acho E aí perfeito. a gente vai, e por isso que eu falo nas dissertações, você vai no produto, vai deixar para o professor essa relação do tema, das ações que são desenvolvidas em cada atividade com a BNCC. Até mesmo para quem pegar esse material se sentir confortável, no sentido assim, olha, eu não estou infringindo nenhuma regra, mas é possível que eu trabalhe numa outra perspectiva educacional que eu acredito, Talvez quem que é tem uma humanista. formação mais tradicional eu posso fazer isso? Nossa, isso rola direto e é um barato quando esse tipo de questionamento rola e você vai na argumentação e nesse processo de convencimento, que é Aham. convencer, né? Sim, sim, sim. Não é impor. Porque se Claro, a gente for para imposição, a gente está rompendo com toda a lógica exatamente. das abordagens. E de que é possível, então é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando, né? Muito Então, bom. acho que e tanto na formação inicial como continuada. Eu sei que, assim, lá no Centro de Educação da UFES, você orienta muitos estágios, Uhum, além de trabalhar com disciplinas que são, de alguma forma, fundação da isso. educação e do ensino. E também você coordena institucionalmente neste ciclo o PIBID aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Conta um pouco, para quem nunca ouviu falar de PIBID, o que é o PIBID e conta um pouco de como é a sua experiência com o PIBID aqui na UFES. Antes eu vou falar um pouco dessa relação centro de educação. Ah, que a gente via brifando aqui, É, ensino, o, educação, educação, ensino. principalmente que o nosso programa aqui é muito legal quando a gente tem a possibilidade de articular professores em formação inicial com os professores em formação continuada aqui do nosso mestrado nacional profissional em ensino de física, Uhum. chamar de PPG em Fis ainda, Sim, que a gente está sim, nessa sim. transição. Só um exemplo. Esse é um exemplo de várias situações. No semestre, a Suzana fazendo estágio com o Tiago Que é uma Vargas, aluna de um graduação, aluno de graduação Tiago, um com aluno de mestrado. um aluno de mestrado. E ela estava no momento em que ele estava desenvolvendo seu produto educacional. Ah, que legal. Cara, foi um momento formativo incrível, né? E que ela falou no seminário, colocou no relatório, em que não imaginava que o ensino de física poderia ser utilizado em diferentes linguagens, porque ele está trabalhando muito nessa perspectiva da relação arte, educação, Uhum. ensino de física, e ela não só vivenciou, como se articulou também junto com ele nessa Olha, que perspectiva. bacana. Então, esse encontro é muito potente, né? Isso me faz ter força para continuar em 2 programas de pós-graduação e me manter aqui, justamente por causa dessa coerência que pode se estabelecer entre a formação inicial e continuada de professores, que os professores que estão aqui com a gente no mestrado profissional se articulam nesse processo de formação. Então, é uma riqueza muito grande e importante que eu considero para os novos professores. E também é uma oportunidade para o professor de carreira já eh, se inspirar nesses Ah, professores de sim, formação inicial sobre, nossa, uma visão diferente, isso, uma visão de mundo sim. diferente, como é que quanto de possibilidade tem aqui, né? Todo mundo aprende. É, É uma troca muito muito rica, né? Porque não é
parece que é de lá para cá, não, mas é de lá para cá Sim, também, sim. assim. E aí, ela é uma troca importante, ela foi trazer uma discussão mais fundamentada na ERE, ao tratar da capoeira, né, como Uhum. manifestação cultural, para tentar trabalhar nessa perspectiva com o ensino de física, junto com ele. Você conhece o Tiago, né? Eu falei assim, Sim, melhor encontro não poderia para trabalhar nessas perspectivas, né? perfeito. Então, acho que isso também dá um potencial muito grande para a gente trazer esses elementos que muitas vezes são ausentes, né? Nessa relação que a gente estabelece ensino de física e educação. Essa do ensino de física com a educação das relações étnico-raciais, assim, é pífia, né? Tem uma pesquisa recente que eu participei, da professora, vai mostrando a quantidade de trabalhos na pós-graduação que faz essa interlocução. São 5 que a gente encontrou, Uau. né? Da lei de 2003. Sim, Então, porque ainda naquela lógica de discutir os conceitos tradicionais da isso, física sem considerar as isso. outras, sem legitimar outras formas de produção de saber, né? Isso, sem legitimar outras formas de produção de saber. Então, isso eu estou falando de uma lei de 2003. É, Então, a gente falar de implementação, a gente nem deveria falar de implementação, a gente deveria falar da avaliação do que já. desse processo. Exato. Mas a gente não, a gente está ainda implementando. Mas, enfim, do PIBID, atualmente sou coordenador institucional desde 2024. É uma experiência completamente nova. Eu já participei como, vamos dizer assim, um professor que coordena as ações junto aos estudantes e o professor da escola básica. No Residência Pedagógica, Uhum. né, que era um programa extinto, que agora foi tudo incorporado no PIBID. O PIBID é um programa que está se transformando agora numa política de formação profissional, né, de formação inicial, mas tem um viés muito forte também na formação continuada de professores. E é um programa de sucesso, assim, desde o seu primeiro edital, de 2007, a gente já está em 2026, né, quase 20 anos, né, Uhum. de programa que tem contribuído para a formação inicial de vários professores de diferentes áreas, né? E o barato do PIBID é que ele tem uma estrutura que permite um alinhamento e um desenvolvimento de um projeto muito bem articulado, porque você, professor da universidade tem bolsa, o professor da escola básica tem bolsa e os estudantes da licenciatura. E é essa tríade que se organiza para o desenvolvimento de projetos de ações educativas e formativas na educação básica, né? Então, essa forma de organização ela é muito inspiradora e eu acho que meio que institucionaliza esse papel do professor da educação básica na coformação dos professores que estão iniciando, Isso é né? muito bom. Isso é muito bom. Tem uma valorização importante, por exemplo, nos estágios, muitas vezes, a gente estabelece a parceria, com muita recepção e muita. Mas eu entendo que, por exemplo, esse professor que é parceiro nosso, né, Sanderley também é outro, que é egresso e Que está graças ao Estado sempre. sempre Faz um contribuindo. trabalho fundamental, Sim. importantíssimo de supervisão nos estágios, né? E, mas não tem, por exemplo, uma bolsa. Eu não estou dizendo que a bolsa é a solução. A solução é o melhor salário para o professor. Claro, claro. Mas dentro dessa estrutura que o programa permite, o fato de ter essa bolsa institucionaliza Sim. algo que é fundamental, que é o reconhecimento desse professor como coformador e tem essa estrutura que muitas vezes a gente não tem em outras dimensões, que permite o desenvolvimento do projeto, né, Perfeito. bem articulado, né, porque estamos ali, universidade, escola, E o nessa interação muito rica. Está na coordenação institucional, está na coordenação, amplia as dimensões além de ter muito pedagógicas, trabalho, claro, mas tá tudo bem, amplia as né? dimensões pedagógicas, mas também tem uma dimensão política importante, né? Porque você tem interação com as redes, você tem uma interação nos diferentes centros, né? Da universidade para a organização Vai das costurando de atividades, você lá vai e de cá, né? costurando, né? Além de manter essa perspectiva pedagógica também, que faz parte dessa dimensão. E no nosso
projeto institucional, hoje a gente está com em torno de 625 bolsistas na Nó, universidade, é um número expressivo, nó. significativo, mais de 70 professores da educação básica, 29 professores da universidade compondo esse projeto institucional, e a gente tem Tanto sobre UFES Alegre, todos os Vitória, campi, São Mateus. todos os campi, né? E aí a gente tem sobre projeto, tá lá a física interdisciplinar com a química, Uhum, tem química e biologia, ciências compõem, né? perfeito. E nessa perspectiva também a gente tem lá alguns grupos que vão trabalhando um pouco no que eu já apresentei aqui do ensino por investigação, Uhum. aparece também na pedagogia, Ah, que legal. porque as pedagogas e os pedagogos trabalham com o ensino de ciência nos anos iniciais, né? Então, acho que isso é uma dimensão importante que também atravessa essa discussão do ensino de ciência. Então, tem um papel diferente, mas é uma política, vou chamar de política, que a gente falar Uhum. acontece mais rápido, né? Vamos dar voz. Já- Essa política, Grava como vamos política gravar que como vai política. virando política. Que vai virando política. Mas acabou de passar nas instâncias na Câmara, o Sim. projeto de lei, foi para o Senado, o texto, né? Porque é importante, isso já está na LDB, mas é importante garantir o financiamento. Claro. Que a beleza Claro. é o financiamento que permite essa articulação rica, universidade-escola, que a gente defende para a formação do professor. E tem sido, é sempre desafiador esse lugar da coordenação, é sempre uma novidade em algum momento, mas a gente vai levando as tensões, resolvendo e também possibilitando a materialização das atividades desse programa. A gente trabalha com fluxo contínuo, então Sai todo um mês bolsista, pode entrar um todo outro. mês tem um período de inscrição, tem cadastro de reserva, então todos e Ótimo. todas convidadas. Ótimo. Fica disponível na página do PIBID aqui na UFES. Conversando com os licenciados em física aqui no departamento, eu vejo também o quanto eles criam esse carinho e esse gosto por serem pibidianos, por estarem ali botando as coisas na rua. Para alguns deles são a primeira vivência. Isso. Para outros já tiveram às vezes uma posição de temporária, mas agora estão no PIBID. E aí que também enxergam os desafios reais, naturais do dia a dia escolar, lá no chão da sala de aula. Né? Isso é muito bonito, na verdade, ver isso tudo acontecendo. Eu acho que trazer o PIBID para essa conversa aqui é também uma valorização do que esse PIBID tem, que vem oferecendo a esses estudantes informação e o quanto isso realmente deve ser continuado e mantido, o quanto é importante. E é uma política fundamental, assim, eu acho que merece maior investimento. A gente já tem diversos estudos que vão evidenciando a importância do PIBID para a permanência, né, dos estudantes nos cursos de licenciatura e até mesmo na profissão docente. Uhum. Então, assim, um programa. A gente está falando de evidência, de pesquisas que vão comprovando isso, né? Então, acho que isso já é fundamental para a gente lutar e assegurar esse programa hoje como uma política fundamental na formação docente, né? Perfeito. Não, o PIBID é nosso querido, né? Sim. Ninguém toca no nosso PIBID. Muito Só se for para ampliar. Exato. Né? Para aumentar as bolsas. Claro. Tanto a quantidade quanto o valor. Sim, né? Sim, sempre. Professor Geide, que coisa boa ter você aqui batendo esse papo com a gente. Nossa, foi ótimo, essas gente. experiências. Acho que assim... Não tem nem a dimensão do tempo que a gente está aqui. O tempo foge, o tempo se abstrai quando a gente está falando de coisas que são tão importantes. Sim. Né? Mas, rumando talvez já para o fechamento dessa nossa primeira conversa, tá? A porta sempre aberta. Se tiver alguma coisa nova acontecendo que você queira também trazer esse papo para cá, é sempre um prazer. O Quanta Conversa é um ambiente para isso. Né? Do lado de cá para lá também, né? Você mencionou do estreitamento da ponte que você faz do Centro de Educação para o Departamento de Física, acho que do Departamento de Física para o Centro de Educação também, né? O
o movimento de fazer esse fluxo é o que constrói, é o que então a porta está sempre aberta. Pensando agora no jovem que está aí, considerando a carreira docente, considerando a vida docente, o que você pensa, o que você compartilha, como é que você avaliaria isso como uma mensagem de arredondamento desse nosso papo de hoje? Não, você sabe que é muito interessante quando 2026, né? Gente, 16 26. anos De de UFES UF, já, vixe, socorro! é a vida. É uma vida. E aí, assim, você vê uma mudança de perfil, assim, dos estudantes, né? Então, eu vejo lá, eh, feliz de lá nos estágios, geralmente as últimas disciplinas, né? Com vários jovens, né? Finalizando o curso de licenciatura, muitos rumando mesmo para essa carreira profissional, né? Sim, Outros buscando outros caminhos, que também é isso, né? faz parte Assim, da vida. faz parte da vida, né? Não significa que você está seguindo uma trajetória que ela é marcada eternamente, né? Mas o fato desses jovens já rumando para o caminho do fim, sinalizando para a continuidade na carreira docente é uma alegria, né? E é sempre um convite para a luta, né? Eu acho que isso é importante sinalizar, né? Como qualquer outras profissões também, que sempre a gente muitas vezes não tem um reconhecimento social e a gente luta por isso, né? Mas é uma alegria, fica o convite, né, da permanência, da continuidade, se juntar a nós, né, para a tentativa de uma construção de uma sociedade mais justa, né, igualitária, e que é fundamental o papel do professor, né, porque por mais que algumas políticas tentam reduzir e minimizar, vamos dizer assim, a nossa função enquanto professor, né, a gente está falando de formação, de relação humana. Então, essa figura humana tem papel fundamental, né? Estou falando somente de mediação, de conceito das práticas, né? Mas da forma como a gente se coloca, né? Então, é um convite também para que esses jovens professores, né, se coloquem de uma forma, vamos dizer assim, é, humanizada, né? Um convite para uma vida bonita, né? Porque isso faz toda a diferença. Porque se a gente for falar das lembranças que a gente tem dos nossos professores de física, você pergunta para qualquer pessoa. Muitas vezes vão falar assim: eu lembro das leis de Newton. Nossa, eu lembro daquele professor que só dava prova de física, explicava, não entendia nada. Mas também vai lembrar daquele que, num momento de tensão, te ajudou muito. Então, o modo como a gente se relaciona, se coloca, também é o modo de ser professor, também entra nessa mediação pedagógica, né? Então, acho que isso é fundamental. Que sejamos mais alegres, humanos, críticos, né? Para a gente juntos caminharmos para uma transformação da sociedade, né? Então, o convite ou para quem já está, venham, vamos, né? Seguimos na luta, né? Bom, professor, gente sempre fazendo a gente no departamento de chorar Então, aqui. Não, mas mas maravilha. não é verdade. A É gente está muito falando verdade, é assim, muito verdade. não dá para. A gente está falando, a educação é uma ação humana. Assim, então, assim, você se coloca ali numa relação muito forte, às vezes de enfrentamento, a gente, Sim. em algumas situações, de poder existir. Né? Então, a gente fica vulnerável. Né? Então, acho que é um convite para a gente produzir belezas, uma vida bonita, né, mais humanizada, que isso vai fazer diferença lá na frente. A gente vai ser lembrado por isso. Muito. As 3 leis de Newton talvez possa ser esquecido, pode ser lembrado em uma outra situação, mas o jeito que a gente Faz é a coisa. marca. Ó,
Muito bom, muito obrigado, professor Geide. Muito obrigado. Acho que Quanta Conversa, temporada 3, episódio 1, começando com chave de ouro com o professor Geide aqui. Gente, foi um prazer, foi bom Boa. demais. Volte sempre. Voltarei. E é isso. E Vamos até... ver se a gente articula aquele encontro na Com semana certeza. do NC. Com certeza. Falando nisso, mais uma vez aqui, aproveitando que enquanto não vem o evento, o episódio está no ar. Isso. Encontro Nacional de Ensino por Ciência e Investigação, 27 a 29 de maio, né, de 2026, aqui na UFES. Maravilha, todos convidados. Muito Sim. bom. Professor Geide, obrigado. Obrigado, Hernani. Até a próxima. Matheus também. Matheus, hoje no trabalho técnico. Isso. O Messias, que também estava aqui agora há pouco. Messias. Quanta Conversa é um podcast estilo MesaCast de divulgação científica, de conversa sobre ciência, sobre formação de professor de física, sobre ensino de física, sobre educação, sobre temas contemporâneos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Thank you.